Nós estamos no mês de setembro, iniciamos uma nova série intitulada Na Tua Mesa. Por isso, nossa ceia, durante todas essas celebrações, para nos lembrar que existem princípios preciosos e tão importantes diante da mesa. No domingo passado, nós falamos sobre Na Tua Mesa, a presença. E hoje nós daremos continuidade a essa poderosa série. E eu já inicio com uma seguinte pergunta. Se por acaso você recebesse um convite para um jantar especial em algum castelo, ou simplesmente lá junto com o rei Charles, qual seria a sua resposta diante desse convite? Será que você iria? Ou você será como eu, que nem roupa eu tenho para essas ocasiões? Eu não saberia nem como me portar. Eu não saberia nem usar os garfos e as facas que são postos diante daquelas mesas, né? Ou você simplesmente iria, eu vou conhecer aquele lugar. Eu vou realmente, né, desfrutar do banquete que aquele rei proporciona para as pessoas. Alguns certamente recusariam por questões de vergonha, timidez, por não saber o que iria conversar com aquelas autoridades que ali se encontravam, ou até mesmo por se achar indigno. Não se achar que realmente pode se assentar diante de uma mesa. No texto de hoje, lido pela seminarista Miriam, nós vemos a história de um homem que recebeu um convite para se sentar à mesa. Não do rei Charles ou de qualquer outra autoridade, mas do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. O seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, ou seja, ele foi neto do rei Saul. Ele tinha uma linhagem real. Ele já tinha iniciado uma vida diante de uma mesa farta, diante de algumas regalias que o reinado lhe proporcionava. Porém, existiu algo diante da sua história que está relatado lá em 2 Samuel, capítulo 4, no verso 4, que nos diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Talvez você já tenha ouvido essa história, ou em algum momento você conheceu a história de Davi e Jonatas, que eram muito amigos. Porém, o texto desse contexto, ele nos diz que quando um rei, ele morria, a outra nação, ela vinha, ou o próprio rei que era instituído, que não fosse daquela linhagem, ele matava toda a descendência, para que em nenhum momento algum parente daquela família pudesse ter tempo de recuperar recursos, formar um exército e então tomar o trono. E por medo, quando a ama de Mefibosete soube que o pai de Mefibosete, Jonatas, e o rei Saul tinha falecido, ela pegou Mefibosete e correu para uma outra cidade, para que a vida dele fosse preservada. Porém, durante esse percurso, a palavra do Senhor nos conta que ele cai, e nessa atitude, ele acaba ficando aleijado dos seus pés. E a história conta que ele vivia em um local chamado Lodebar, onde ele passou toda a sua história. E diante desse texto, diante do processo de cura que esse homem, Mefibosete, ele teve, nós também podemos crer que existe cura para as nossas vidas. Que embora houvesse um processo que não condiz com aquilo que muitas vezes nós queremos, mas o Senhor, ele tem um propósito para todas as coisas. E hoje nós vamos compartilhar que na tua mesa há cura. Você crê que na mesa do Senhor há cura? Você crê que na mesa do Senhor ele pode mudar a sua história?
Porque você não é aquilo que o seu passado lhe diz, mas você é aquilo que o seu futuro, que o seu pai escreveu para você. E lá em Jeremias 29:11, ele nos diz que ele tem um futuro de paz e de esperança para as nossas vidas, e que diante da mesa ele revela essas promessas para nós. Ele transborda da sua cura sobre as nossas vidas, e é sobre isso que eu quero compartilhar, que na mesa do Senhor, quando nós nos assentamos, Ele derrama a sua cura sobre as nossas vidas. Mas antes, vamos ter um momento de oração. Você pode fechar os seus olhos? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor nos convida à tua mesa. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque sempre há um lugar para nós, mesmo não sendo merecedores, mas por causa da tua graça, nós somos convidados, Senhor, para experimentar da tua mesa, e que na tua mesa, Senhor, há cura sobre as nossas vidas. Na tua mesa, Senhor, uma revelação de uma nova identidade sobre nós, e por isso, Senhor, queremos, Senhor, aprender da tua palavra, Senhor, nessa noite. E eu me coloco, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, e que tudo que eu venha falar, Senhor, a ministrar, esteja alinhado, Senhor, somente com a tua vontade. Que eu seja apenas, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para revelar, Senhor, a tua cura, ministrar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Senhor, aos nossos corações. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mesa é um ambiente que gera, em primeiro lugar, cura na minha identidade. Quando temos uma crise de identidade, quando não entendemos quem nós somos em Deus, nós nos afastamos da sua essência. Quando nós não convivemos realmente num ambiente que nos lembra, que realmente nos forja dentro da nossa identidade, muitas vezes nós nos afastamos da mesa do Senhor. Muitas vezes quando nós não estamos alinhados no centro da vontade de Deus, nós nos distraímos com as coisas do mundo e nos afastamos daquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Mefibosete, ele foi morar em um lugar chamado Lodebar, que significa lugar de pastagem, lugar de miséria, lugar onde as pessoas não tinham um futuro de esperança, mas se contentava em viver diante da mediocridade que elas tinham. Havia ali um local onde ele se considerava o seu lugar de zona de conforto. E qual é muitas vezes, o seu lugar de conforto? Qual é, muitas vezes, aquele lugar que você não quer abrir mão para desfrutar de um local que o Senhor tem preparado para você? Você gostaria de morar num lugar como esse? Um lugar de miséria, um lugar de escassez, um lugar onde não havia pastagens? Provavelmente não. Eu não gostaria. Nós muitas vezes gostamos de fartura, nós muitas vezes gostamos de algo que realmente encha a nossa essência, mas por causa das nossas limitações, por causa muitas vezes da mentira que Satanás lança sobre as nossas vidas, nós contentamos com um pouco, nós contentamos com as migalhas que caem da mesa, quando na verdade o Senhor tem um lugar na mesa para nós, não para comer aquilo que cai, mas para desfrutar da fartura que Ele tem para nossas vidas. E quando nós estamos com a nossa identidade ferida, muitas vezes nós ficamos nessa zona de conforto. Muitas vezes nós vamos para esse local chamado Lodebar. No texto de 2 Samuel, capítulo 9, no verso 8, nos diz: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Essa era a identidade que Mefibosete carregava. Essa era a identidade que Mefibosete achava que ele tinha. Essa era a identidade que muitas vezes ele se revelava diante das outras pessoas. Perceba que Mefibosete, ele se rejeitava antes mesmo de ser rejeitado. Mefibosete se considerava um cão morto. Então, Lodebar era o lugar ideal para ele e já estava acostumado a isso. Qual é a sua Lodebar? Qual é o seu lugar de
zona de conforto? Qual é o lugar que muitas vezes você corre diante dos medos, diante das dificuldades, diante do que muitas vezes as pessoas podem falar ao seu respeito? Mas nós cremos em um Deus que cura a identidade. Nós cremos num Deus que Ele muda a história. Nós cremos num Deus que Ele conhece os seus filhos, conhece os seus processos, mas que se revela e cura a nossa identidade. E quando nós somos curados, nós entendemos que o nosso lugar é aos pés de Jesus, é sentado à mesa com Ele, é desfrutando das promessas e das histórias que Ele tem para nos contar através da sua palavra. E outra parte interessante desse texto é que quando o rei Davi, ele procura Ziba para perguntar se há alguém da linhagem de Saul, Ziba, ele responde ao rei Davi que sim, havia um filho de Saul aleijado dos pés. Ziba, no primeiro momento, lá no verso 3 do texto lido hoje, ele não diz o nome de Mefibosete. Ele fala do seu problema, que ele era aleijado dos pés. Porém, quando Mefibosete ele chega a Davi, Davi chama ele no verso 6, e disse Davi, Mefibosete. O que eu quero dizer com isso? Talvez muitas pessoas possam chegar até você e falar do seu passado, falar do seu problema, te criticar por algo que você fez, mas quando o Senhor lhe te chamar, Ele vai te chamar pelo seu nome, porque Ele restaura a sua identidade, Ele derrama cura sobre a sua vida. Ele não te chama por aquilo que você fez, Ele te chama por aquilo que você é, um filho amado do Pai, uma filha preciosa de um Pai. Então, toda vez que alguém chegar até você falando do seu passado, lembre de quem você é. Você é filho de um Deus que te chama pelo seu nome. Para Cristo, nossas deficiências, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, nunca serão maiores do que seu amor firmado numa cruz por mim e por você. Então receba nessa noite a cura sobre a sua identidade. Receba verdadeiramente a sua identidade de filho e que o Senhor te chama pelo nome. A mesa é um ambiente que gera, em primeiro lugar, cura na minha identidade e, em segundo lugar, cura na minha filiação. Você pode estar se perguntando, mas se Mefibosete era da linhagem do rei Saul, por que ele não foi reivindicar os seus direitos? Afinal, ele era neto de um rei. E a resposta é simples diante dessa pergunta, porque ele mesmo não se considerava como filho. Ele mesmo não se considerava mais da linhagem de um rei. Ele mesmo não se achava mais digno de ser chamado de herdeiro. E ao invés de ver como um herdeiro, ele se via apenas como alguém perfeito, um aleijado, um cão morto, uma pessoa rejeitada, uma pessoa abandonada, uma pessoa que não era digna de requerer qualquer coisa diante do rei. Porém, Deus afirma a nossa filiação lá em Romanos capítulo 8, no verso 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, mas para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você entende o privilégio de poder dizer que vocês foram adotados, de que vocês realmente são filhos de Deus? Porque uma vez filho, sempre filho. Uma vez filha, sempre filha. Não existe um ex-filho, pelo menos eu nunca vi. Não existe alguém que deixou de ser filho. Uma vez filho, sempre filho. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós fomos adotados por um Pai. E nós podemos desfrutar dessa identidade, e o seu Pai te encontrará em qualquer lugar. O seu Pai, ele te restituirá aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, assim como ele fez com Mefibosete. No verso 11 nos diz: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete, ele não só ganhou
o privilégio de sentar à mesa do rei, mas de também ser tratado como um dos filhos de Davi. Ele não se lembrava como era estar à mesa diante de um pai, diante de um rei, porque ele foi saído desse reinado quando tinha 5 anos, mas o Senhor restaurou a sua filiação. E assim como Mefibosete teve a sua filiação curada, nós também podemos ter. Nós também tomamos posse dessa cura, de que sim, nós somos filhos. Sim, nós temos a nossa identidade restaurada. E quando eu estava aqui orando, antes de subir aqui no altar, o Senhor trouxe muito forte uma imagem à minha mente. E talvez já tenha acontecido isso com você em algum momento. Quando você vai num restaurante que tem muita gente e você chega atrasado, o que acontece? Muitas vezes os lugares já estão todos ocupados, não é verdade? E aí alguém precisa se apertar um pouquinho para caber mais uma cadeira para você sentar, ou pedem outra mesa para tentar juntar e caber todo mundo. Mas o que o Senhor tem para falar aos nossos corações? Existe um lugar com o seu nome. Existe um lugar onde está escrito o seu nome. Porque você não vai apenas se apertar numa mesa. Você não vai chegar lá e não vai ter um espaço para você. Como você é filho, o Senhor ele se lembra de você. E por isso ele coloca o seu nome diante da mesa. Portanto, receba a cura na sua identidade e receba a cura na sua filiação. E a mesa é um ambiente que gera, em terceiro lugar, cura na minha alma. A alma relaciona-se com as nossas emoções. Se você tem feridas na sua identidade, na sua filiação, é inevitável. Você também terá feridas nas suas emoções. Você terá uma alma doente. E em 2 Samuel, capítulo 9, no verso 13, nos diz: Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Perceba que o texto ele diz sempre, porque quando Deus cura, ele não cura 50%, 80%. Quando Deus faz, ele faz por completo. Quando ele te convida à mesa, é para ter um espaço para você sempre. Quando ele restaura a sua sorte, quando ele cura a sua identidade, ele não faz pela metade, ele faz por completo, porque esse é o nosso Deus. E a cura é algo eterno, é algo para ser vivido diariamente com o nosso Senhor. É desfrutar da sua presença todos os dias. É verdadeiramente entender que nós temos um lugar na mesa. E o texto ainda ele repete: e era aleijado dos pés. Sabe por que o texto ele dá ênfase novamente a essa frase? E aleijado dos pés? Para mostrar que mesmo diante das nossas imperfeições, mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas características, ainda assim o Senhor está disposto a nos curar. Ainda assim o Senhor está disposto a ter um relacionamento conosco. Ainda assim o Senhor nos convida a estar à sua mesa. Talvez você diga: Raiza, você não conhece o meu passado, você não sabe o que eu estou vivendo nos dias de hoje. Você não conhece a minha história. Há um lugar na mesa para você. Você pode olhar para a pessoa que está aí do seu lado e dizer: há um lugar na mesa para você. E quando nós estamos na mesa, nós recebemos a cura do nosso Deus. Recebemos a cura na nossa identidade, nós recebemos a cura na nossa filiação e também recebemos a cura na nossa alma. E para concluir, eu quero convidar os salmos até aqui. Foi a pastora Thalita Pereira, da Igreja do Amor, quem disse: o grande problema que faz com que rejeitemos o presente da identidade é que nós definimos de acordo com o que fazemos e não com o que somos. Muitas vezes nós nos limitamos diante daquilo que fazemos e queremos que a recompensa venha pelas boas obras que fazemos, quando na verdade nós já somos abençoados, já somos amados e recebemos a cura do Senhor pela graça imerecida dele, pelo favor que ele derrama sobre as nossas vidas e pelo preço pago na cruz por mim e por você.
Hoje é um dia de ser reafirmado de quem você é, a sua verdadeira identidade de filho. É um dia de sermos curados na nossa alma. É um dia onde Ele nos convida a estar na mesa e liberar bênçãos sem medidas sobre nós. Assim como Mefibosete teve uma vida até então difícil, aonde ele se considerava como um cão morto, mas o Senhor restaurou a sua vida. O Senhor derramou cura e ele se sentou durante todos os dias da sua vida diante da mesa. E diante dessa história, o Senhor está dizendo: pode vir, filho meu, assim como você está, porque diante da mesa a cura, a transformação, a libertação, a restauração e o nosso caráter, ele é formado. Por isso, neste momento, eu quero te convidar. Se você é um filho de Deus, se você entende que a mesa é um lugar para você e que você realmente quer desfrutar dessa cura, fique em pé no seu lugar. Queridos, como aprendemos hoje, aqui, à mesa do Senhor e nesse momento de palavra, era de costume que a antiga dinastia aniquilasse a dinastia que estava tomando posse do trono, aniquilasse a anterior. Naquele momento, o que estava preparado para Mefibosete? A morte. O que estava preparado para a vida daquele homem era a morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para mim e para você também, o que estava preparado era um ambiente de morte. Mas quando o nosso Deus, Ele é tão misericordioso, Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz por nós. E quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 diz, o próprio Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e uma vida plena. O que é essa vida plena? Uma vida completa. Quem é curado e quem evidencia essa cura, prova dessa vida plena, que só Jesus pode nos conceder, através da cruz. Quando nós olhamos o contexto da vida de Mefibosete e constatamos que o que tinha para ele era a morte, isso é tudo revertido. E quando nós testificamos essa cura, o que me deixa maravilhada na vida de Mefibosete é a sua transformação, que é o que acontece conosco também. Em alguns capítulos mais adiante, no capítulo 19, você vai ver um contexto da vida de Mefibosete, onde esse mesmo servo, Ziba, levanta uma calúnia contra ele. Davi está fugindo do seu filho Absalão. Em um dado momento, Ziba leva uns mantimentos para Davi e faz uma intriga contra Mefibosete. Mais à frente, quando Mefibosete encontra com o rei Davi o questiona: por que você não veio comigo? E ele diz: eu fui enganado pelo meu servo. Eu pedi para ele selar o jumento e ele me enganou e foi ao teu encontro. E naquele momento, Ziba levanta calúnias contra Mefibosete, dizendo que aquele a quem Davi tinha alimentado, como se diz no ditado, dado comida, roupa, como é? Casa, comida e roupa lavada, ou seja, um lugar na mesa, estava o traindo. E Mefibosete diz: Senhor, desde o dia que o Senhor saiu de casa, eu não lavo os pés, não lavo minhas vestes, nem corto a barba. Isso era sinal de um jejum sobre a vida do rei Davi. E ali ele declara a sua fidelidade, porque o seu coração transformado e curado externava gratidão. Quando nós somos transformados, curados, não importa se eu estou em Lodebar ou se eu estou no palácio, o que importa é o reino, é aquilo que eu carrego dentro de mim, é aquilo que eu carrego dentro de mim que vai demonstrar nas minhas ações. E hoje, quando aprendemos à luz da mesa e na vida de Mefibosete a cura,
nós também podemos testificar dessa cura, através da vida abundante e plena que o Senhor trouxe para nós na cruz do Calvário. E é isso que eu queria que você levasse dessa noite. Receba essa cura que o Senhor está te proporcionando nessa noite, através da sua mesa, através dessa palavra, através do liberar dos céus nesse lugar. Quando Mefibosete encontra o rei Davi, lá atrás Davi tinha dado todos os bens. Lembra que ele foi restituído? Lembra? E ele diz, pega tudo que eu dei a Mefibosete e fica para você, Ziba. Como é que ele pode fazer uma coisa dessa comigo? Quando Davi encontra Mefibosete, ele diz, Ziba levantou essa calúnia, mas eu estou sendo imparcial. Deixa a metade com ele e fica com a metade dos bens. Sabe o que é que o Mefibosete faz? Ele diz, deixa tudo com ele, meu Senhor. O que importa é que o Senhor está bem. Querido, não importa as coisas desse mundo. Não é o que nós buscamos, não é o lugar de honra na mesa. O Senhor nos dá isso. Mas o que mais importa é poder sentar à mesa e desfrutar da presença do Rei. É o que mais importa para nós. E nesse momento você pode desfrutar de tudo isso. Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que Ele prepara uma mesa para você? Então você pode desfrutar da sua presença. E quando Jesus chega, não há outra. A cura, a transformação, a libertação. E nós evidenciamos tudo isso. E agora eu queria que você fechasse os seus olhos, para que a gente possa fazer uma oração ao Senhor. Eu não sei se existem coisas na sua vida que você tem carregado, na sua alma, nas suas emoções, que tem muitas vezes te impedido de evidenciar as curas que o Senhor tem para você, as transformações que Deus deseja fazer no teu coração. Mas hoje nós vamos fazer uma oração, dizendo ao Senhor, Senhor, cura minha alma. Tira de mim aquilo que me afasta de sentar na tua mesa e desfrutar da tua presença. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós te pedimos. Perdoa, Senhor, por sermos falhos, ó Pai. Por todas as vezes que nós pecamos, Pai, contra Ti ou contra o nosso próximo. Pois como Paulo diz, o bem que eu gostaria de fazer, muitas vezes eu não o faço. E o mal que eu não quero fazer, esse sim eu acabo cometendo. Senhor, nós reconhecemos nossa pequenez diante de Tua grandeza. Reconhecemos também, Pai, a Tua misericórdia e amor que enviaste, Pai, Teu único Filho, por amor a mim e por amor a todos, Pai. Por isso, nós Te pedimos perdão. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que fomos falhos, que olhamos para onde não deveríamos, que levantamos falso testemunho, ou até, Senhor, quando nós pensamos em fazer, mas não fazemos. Nós Te pedimos perdão nesta noite, Pai. Nós desejamos uma cura, nós desejamos ter uma alma limpa, Pai. Por isso nós colocamos tudo aos pés da Tua cruz, para que realmente nós possamos desfrutar, Pai, de uma cura física, de uma cura espiritual, que nós possamos aproveitar, Senhor, a presença Tua, a presença do nosso Rei, com vestes limpas. Por isso nós Te pedimos, purifica-nos, Pai. Esquece, Senhor, quem nós fomos, emenda quem nós somos e dirige quem nós seremos, Pai. E certo, do Teu amor, da Tua graça e do Teu perdão, nós assim recebemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós Te damos graças por teres enviado o Teu único Filho para morrer na cruz por nós, que Te devemos tudo. Envia o Teu Espírito Santo renovador sobre nós e sobre os dons da criação, para que representem o Teu corpo e o Teu sangue, Jesus. Pois recebemos do Senhor que também vos entregamos. Na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, Ele tomou o pão, Ele partiu o pão, Ele deu graças e disse, ministrou a todos aqueles que estavam com Ele, os seus discípulos, esse é o meu corpo que
que será entregue em favor de vocês, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. O Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue na cruz, ele se entregou como sacrifício vivo, como verdadeiro Cordeiro de Deus. Para quem conhece a história, existia sacrifícios de cordeiros para a remissão de pecado, que não acontecia, mas o Senhor, ele deu uma promessa para o seu povo, que enviaria o verdadeiro Cordeiro. E nessa noite o Senhor Jesus, ele simbolizando com um pão, ele disse: esse é o meu corpo, o corpo meu que será entregue. Foi uma morte de cruz, uma morte não merecida para a sociedade, que entendia que era a pior morte que se existia na época, até hoje, morte de cruz. E o nosso Senhor, ele se entregou pela minha vida e pela sua vida. Semelhante modo, depois de o Senhor ter ceado, ele pegou também o cálice que representava a nova e eterna aliança, e ele continua dizendo, ministrando aos seus discípulos, dizendo: esse é o sangue da nova e eterna aliança, que também será derramado ali naquela cruz, para que haja perdão de todos os nossos pecados. O Senhor Jesus, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as pisaduras do nosso Senhor nós podemos ser sarados. E se hoje nós estamos aqui reunidos, como a palavra de Deus diz, e o Senhor disse também aos seus discípulos: fazei-vos isso todas as vezes que se reunires em meu nome. E essa noite nós temos a oportunidade de estar aqui de frente dessa mesa, para cear e cumprir o mandamento do Senhor, quando ele disse aos seus discípulos: todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, fazei-vos isso. Então, tome isso, coloque isso no seu coração, a importância do que é a mesa do Senhor, o pão e o cálice representando o corpo e o sangue de Cristo. Nós vamos também fazer em sinal de unidade a oração do Pai Nosso. Uma oração modelo, expressa na palavra de Deus. Então, se você não tiver nenhum impedimento, dê a mão ao irmão que está do seu lado. Vamos fechar os corredores e vamos fazer essa oração juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um só corpo. E como um só corpo, você pode comer do pão, beber do cálice e participar dessa mesa. Essa não é a mesa da igreja anglicana, essa é a mesa do Senhor, e está preparada para mim e para você. Então, se você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a participar dessa mesa. Nós vamos servir em 3 estações com a nossa equipe pastoral, 2 aqui à frente e uma no meio da igreja. Então venha, participe, já esteja louvando, fazendo nesse momento um momento único de adoração ao Senhor. Se você estiver em família, venha junto com a sua família. Nós queremos ministrar palavras de bênção, de cura sobre a sua casa. E nós vamos viver esse momento declarando que o Senhor, Ele nos dá tanto, que o nosso sentimento ao chegar à sua mesa é um sentimento de gratidão ao nosso Deus. Vamos louvar e vamos participar do banquete que o Senhor preparou para nós? Pelo mundo eu fui rejeitado, mas por ti fui encontrado, fui recebido como convidado. Ganhei um lugar na mesa, desfrutei de um banquete.
fome e sede, eu posso me fartar, eu posso me encher, não vou me preocupar se todos podem ver, pois olhando em seu olhar, eu sei que posso ser satisfeito, satisfeito. Estou protegido, sentada à mesa. Os meus inimigos não me envergonham. És meu abrigo, minha fortaleza. Tu és a minha honra, a minha honra. Estou protegido, sentada à mesa. Sete inimigos não me envergonham. És meu abrigo, minha defesa. Tu és a minha honra, a minha honra. Eu posso me fartar, eu posso me encher, eu não vou me preocupar se todos podem ver, pois olhando em seu olhar, eu sei que posso ser satisfeito, estou protegido, sentado à mesa. Os meus inimigos não me envergonham. És meu abrigo, minha fortaleza. Tu és a minha honra, a minha honra. Estou protegido, sentada à mesa. És inimigos não me envergonham. És meu abrigo, minha defesa. Tu és a minha honra, a minha honra. Então eu vou comer, me saciar, vou me encher, vou me fartar, que eu não posso carregar. Então eu vou comer, me saciar, vou me encher, vou me fartar, vou receber. Tem tanto aqui que eu mal posso carregar. Você pode ficar de pé no seu lugar? O salmista faz uma oração dizendo: Senhor, as tuas bênçãos são numerosas demais que eu nem posso contar. Você crê que Deus derramou uma porção hoje sobre sua vida? Então vamos celebrar Ele. Vamos celebrar, vamos dizer: Senhor, obrigado, porque na tua mesa eu posso comer, eu posso me fartar. São tantas bênçãos, Senhor, que eu mal posso carregar.
É esse sentimento de gratidão que nós cultivamos nessa noite, pelo que o Pai derramou sobre a nossa vida. E na cruz nós podemos celebrar. Vamos louvar, declare de todo o seu coração. Deixe tanto, eu mal posso carregar. É vida e abundância, abundância. Eu posso me fartar, eu posso me encher. Eu não vou me preocupar se todos podem ver, pois olhando em seu olhar, eu sei que posso ser satisfeito. Estou protegido, sentado à mesa dos meus inimigos, não me envergonho. És meu abrigo, minha fortaleza, tu és a minha honra, a minha honra. Estou protegido, sentado à mesa dos meus inimigos, não me envergonho. És meu abrigo, minha defesa, tu és a minha honra, a minha honra. Você pode estender as suas mãos assim aos céus? Vamos receber a bênção do nosso Deus. Ah, Jesus, obrigado por essa noite, por esse banquete. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Você pode abraçar a pessoa que está do seu lado? Diga: esse banquete foi preparado para você. Que bom desfrutar dele junto contigo. Aleluia. E já vamos chegando ao final da nossa celebração. Quero convidar já o postulante Geisa para conduzir o nosso convidado especial que está lá atrás para a nossa sala VIP, enquanto a igreja o recebe mais uma vez com uma salva de palmas. Quero só reforçar para você, quarta-feira tem o quê? E não, eu vou perguntar não, porque senão o pastor Sargasso vai ter um treco. Quarta-feira tem o quê, homens de valor? Amém. Às 19h30 o pastor Sargasso está esperando você aqui, hein? Na celebração. E mulheres de honra, você faça a sua inscrição lá fora. As meninas vão estar em uma mesinha rosa esperando por você. Faça a sua inscrição. Gente, o que Deus já tem liberado só na preparação dessa conferência, você não tem noção. Vai ser pipoco do céu. Então não perca, reserve sua vaga, faça inscrição, convide uma amiga para também desfrutar desses dias sobrenaturais. Vai ser sexta à noite e sábado tarde e noite, e vai ser um ajuntamento aqui de mulheres para celebrar o que Deus tem para fazer sobre a nossa história, o que Ele fez, o que Ele vai derramar aqui e o que nós vamos fazer com o que Ele vai derramar quando nós vamos sair dessa porta para fora. Então não perca, vai estar aqui, tem um banner aí. Já passou? Já passou o banner? Ou não conseguiu baixar? Enfim, fique ligado nas nossas redes sociais, @Comunhão Zona Sul, que você vai conhecer um pouquinho as pastoras que vai estar aqui com a gente, ministrando sobre a minha e sobre a sua vida. Então não perca,
já faz sua inscrição hoje e garante a sua vaga, tá certo, mulher de honra? Se você ainda precisa de uma oração específica, a nossa intercessora Mara e também a nossa intercessora Luciana e também o nosso intercessor Rodrigues estão aqui para orar pela sua vida. Então, se é porta de emprego, se é algo em a área da sua vida que você está enfrentando e está dizendo, Senhor, eu não aguento sozinho, vem aqui que eles vão orar pela sua vida. Você não está só. Nós somos uma família para você pertencer e aqui tem pessoas para orar pela sua vida. Joia? E agora a nossa missão. Voltados para a porta, o lugar onde começa a minha e a sua missão, nós vamos declarar. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas. E sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!